alegria imensa estarmos todos unidos neste momento de vivência com Jesus, conhecendo melhor os desafios nossos, os desafios dos companheiros em humanidade, que possamos ser instruídos pelos benfeitores espirituais para aproveitarmos esse movimento, porque existe toda uma rede de amor que se instala a partir de agora. Nas orações que antecederam esse trabalho, que nós fazemos periodicamente, e ainda há pouco realizamos nós percebemos que existe uma complexa rede de amor, de estruturas divinas. Essas redes estão sendo substancialmente ativadas nesse período da quarentena, porque é um período no qual os seres humanos perceberam, e é uma coisa tão clara, né? A própria fragilidade, e começaram a buscar informações. É como se vivêssemos num modelo de hipnose, acreditando que a desencarnação é uma coisa assim tão longe que não precisamos nos preocupar agora. Mas fica isso sempre no pano de fundo do ser humano, perceberam? Então agora as pessoas de variadas crenças, elas estão numa busca, estão buscando um amparo divino, estão buscando entender o processo da vida, o sentido da existência. É claro que alguns companheiros, passado o tempo da maior aflição e da insegurança, poderão aos poucos retornar ao modelo anterior, mas não totalmente, porque deixa-se marcas emocionais. Então, ninguém vai ser exatamente o mesmo. Já fica um padrão de um pouco mais de maturidade. Outros que já estavam com aquele sentimento de maior maturidade moral já se permitiram um encontro, um autoencontro e um encontro com Deus. Muitos irmãos se reúnem em oração, aproveitando as plataformas da internet que agora se multiplicam, facilitando a percepção de que, na realidade, ninguém está só. Todos fazemos parte da família humana, todos estamos em redes. Pode ser uma rede mais evoluída, uma rede mais atrasada, e nós vamos mudando, alternando a rede na qual estamos à medida que nós vamos deixando alguns pensamentos e emoções sendo mais fortes. Então eu posso estar numa excelente vibração agora e sair da casa, ter um conflito e começar a buscar, a nutrir pensamentos de raiva, de ódio. Aí eu baixo, né, a vibração, aí já entrei numa outra corrente vibratória, ou então algo que me abala emocionalmente, eu permito-me chafurdar numa tristeza. Aí vou para a rede dos tristes, e é muito difícil porque ela é muito pegajosa. A raiva é uma emoção muito, que toca muito, ela é muito ardilosa. Quanto mais nós pensamos nos motivos para sentirmos mais raiva, mais ela aumenta. Ela é uma sensação, uma emoção muito sedutora. E porque ela também nos traz uma energia, porque aumenta a quantidade de adrenalina, nós nos preparamos, o organismo está habituado a, quando sentir-se ameaçado, com medo, a produzir mais elementos bioquímicos que nos facilitem a luta. É uma reação biológica do nosso corpo, ou nos preparando para a fuga. Vai mais sangue para as pernas, para os braços, enfim. Então a raiva, ela é muito sedutora porque ela nos faz sentir muito fortes durante um período de tempo e depois caímos, né? Vai para uma lassidão.
Já a tristeza não é tão sedutora, mas ela acaba nos envolvendo. Quanto mais pensamos nos motivos que possam nos levar para a tristeza, e aí ela nos coloca numa sensação de necessidade de ir para a cama, de dormir. E essa sensação desvitaliza muito o corpo, a tal ponto que muitas pessoas que, quando ficam num ciclo de tristeza, acabam tendo recorrentes problemas orgânicos em virtude da baixa do sistema imunológico. Então, meus irmãos, todos que estamos aqui, nós estamos nos abrindo para as consciências divinas, estamos nos abrindo para patamares evolutivos, e este é um momento muito significativo, porque muitas pessoas estão orando, estão recolhidas, mas através da internet estamos todos unidos. Então abriram-se campos vibratórios que nos facilitam o contato com a espiritualidade superior. Aproveitamos esse momento para nos conhecermos melhor. Dentro dessa série de harmonia íntima, nós estamos com várias temáticas que nos conduzem a uma autoobservação, mas também ao entendimento de comportamentos de companheiros, de familiares, muitos deles que convivem diariamente no nosso ninho doméstico, compreendendo-lhes as dificuldades, nós passamos a ficar em equilíbrio maior, porque não mais ficamos pensando, mas como ele pode me responder desse jeito? Como ele pode agir dessa maneira? Por que eu falei isso? Ele me veio com 10, ou ela me veio com 10 pedras na mão? Porque ela está debochando de mim, me ridicularizando? Então são situações que podem ocorrer no dia a dia, ainda mais quando estamos mais próximos e as necessidades e fragilidades ficam muito patentes. Nós geralmente não olhamos a pessoa debochada como alguém que está muito necessitado de autoestima, está em desequilíbrio. Muitas vezes nós nos irritamos. Veja bem, é um desafio grande, mas antes da oração é a última reflexão que faço. Nós temos raiva de alguém que está com o corpo aberto em feridas? A gente olha para aquela pessoa e sente raiva? Não. O que nós sentimos? Compaixão, tristeza em ver um irmão padecendo com dores, com dificuldades. A pessoa debochada, a pessoa irascível, a pessoa que reclama sem parar, a pessoa que gosta de pisar nos outros, ela está plena de feridas emocionais. Mas como nós não vemos, nós ficamos irritados, porque não compreendemos como alguém pode agir de determinada forma. Tem pessoas que quanto melhor você as trata, mais ela te destrata. Isso não é uma realidade? Mas veja bem, se eu ficar com raiva de alguém que está inteiro ou inteira em ferida emocional, que é arrogante, indisciplinado, impulsivo, isso tudo são feridas emocionais. Não podemos mais raciocinarmos de forma tão rasa. Eu vou ficar com raiva, mas eu vou ficar com raiva pela atitude, mas não posso ficar com raiva daquela pessoa que, para ter tido essa atitude, está plena de ferida emocional, não está no seu juízo perfeito. Se estivesse no seu juízo perfeito, não estaria fazendo isso. Isso nos ajuda a compreender algumas atitudes de irmãos amados, de pais, de mães, de filhos, de noras, de sogras. Fica mais fácil. Aí a gente cai em si e vê que nem precisa perdoar, porque a gente entende. Entender não quer dizer permitir, permissão absoluta. Nós temos uma outra forma, porque quando sentimos raiva, nós entramos no jogo das
relações magnéticas e fluídicas semelhantes. A raiva abaixa o nosso padrão vibratório e nós ficamos dentro de um jogo. Quando nós alçamos voo e olhamos de cima e percebemos que a pessoa é doente emocional, nós já começamos, não nos sentimos em cima, por cima, como se fôssemos melhores que ninguém, mas avaliando de fora a situação. Aí nós olhamos e vemos, não, o irmão ou a irmã precisa de algumas intervenções que eu vou fazendo. Eu vou organizando a minha vida para que ela não possa me perturbar ou não tenha condições de me perturbar com tamanha intensidade. Eu vou ajustar a relação, mas não vou mais entrar no jogo da irascibilidade. Venham rezar comigo? Vamos lá? Esse é um momento muito especial. Então vamos inspirar fundo. Eu quero antes olhar para ver se todos estão me ouvindo. Você que está comigo pela Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, receba todo o meu amor. A Rádio da Fraternidade. Você que está comigo pela Rede Doutrina, pela Rádio Portal da Luz, pela Rádio Sementes do Amor, pela Rádio São Francisco, pela Rádio Espírita do Paraná, pelo Pool Brasil de Web Rádios e TVs Espíritas, receba igualmente todo o meu carinho. Você que está me acompanhando pela tvnovaluz.com e está com seu nome aqui no chat, receba todo o meu amor também. Estamos juntos, meus amigos, e eu queria saber se vocês estão me acompanhando, se estão me ouvindo, se o som está bom. Contem para mim se está tudo certinho. A Cris já disse que está tudo bem, a Rosane disse que o som e a imagem estão ok, Socorro, Amanda também, boa tarde, querida. Então, meus irmãos amados, vamos lá? Amigos queridos, vamos juntos? Vamos orar. Vamos buscar a rede de amor do Pai, do Cristo, de todos os benfeitores espirituais que estão aqui presentes e que estão aí, aonde você está, por saberem que nesse horário você se une a uma rede de amor, eles ativam todas as potencialidades, levando inclusive irmãos para assistirem. Irmãos que têm o perispírito mais denso, vêm trazidos pelas entidades de luz para compartilharem conosco deste banquete, desta ceia divina. Então, nesse momento, Deus Pai, nós te evocamos. Desejamos alçar voos e nos conectarmos com os anjos mensageiros da tua paz. Estamos num momento no qual a humanidade está em estacato, alguns aterrorizados porque faziam a fantasia da imortalidade ou porque jamais se deram ao desejo de perscrutar, de aprofundar e aprender a respeito da vida imortal. Alguns trazem em seus corações a tristeza de verem amigos e entes queridos partindo. Mas todos nós que estamos na Terra já sabíamos que estamos de passagem e que os nossos amores, mais cedo ou mais tarde, estarão de retorno à grande pátria, a pátria originária, que é a pátria espiritual. Neste momento, evocamos a presença de todas as falanges de luz que orientam os destinos do planeta, que abençoem toda a família humana e que possamos neste momento ter abertas as mentes e corações para nos integrarmos a este mar de luz, para que as nossas condições de compreensão se alarguem, para que todos os grandes personagens, os inúmeros personagens, as inúmeras personalidades que trazemos em nós, em virtude das múltiplas encarnações, sejam curadas, envolvidas, iluminadas, que os espíritos obsessores, perseguidores, os que trazem ideários do mal sejam neutralizados, sejam conduzidos a lugares no plano espiritual onde possam ser atendidos segundo as suas necessidades e que essa rede de amor abençoe
todas as nações, ilumine todos os irmãos doentes, abençoe todas as equipes médicas, ilumine todos os irmãos, presidentes, deputados, senadores, responsáveis pelos destinos materiais de suas nações. Graças a Deus. Graças a Jesus. Vamos então, amigos queridos, continuar com os nossos estudos. Socorro diz assim: quando entendemos de fato nossas dificuldades, compreendemos e desculpamos o irmão enfermo como nós. Bendita doutrina espírita. Fantástico. Cris diz que vai ficar quietinha ouvindo as reflexões, que são certamente também trazidas pela Maria Clara e tantos benfeitores, além daquilo que eu tive condições de reestudar, de rever, de organizar, porque é uma matéria grande, essa matéria do impulso. Existem nos Estados Unidos múltiplas pesquisas na área da psicologia e pesquisas que os professores vão passando, mas as pesquisas continuam porque são abraçadas pelo núcleo de estudos daquela área. Então, uma pesquisa que há muito tempo eu li na área da psicologia levou vários psicólogos a irem a algumas escolas e pegarem crianças pequenas na sala de aula e dizerem: olha, eis aqui um chocolate, você gosta, todos adoram, mas olha, quem segurar o chocolate e guardar para ingeri-lo só depois do recreio vai ganhar mais um. Quem ingerir agora, quem comer agora, não vai ganhar mais nada. Algumas pessoas, algumas crianças comeram na hora que o chocolate lhes foi dado, elas abriram e comeram. Outras guardaram. E aí eles foram avaliando, fazendo novos testes e à medida que a criança ia crescendo até se transformar em adulto, é uma pesquisa preciosa, mas muitas são assim, que levam 20, 30, 40, 50 anos. Na Universidade de Harvard tem várias. Então, eles observaram que aquelas crianças que souberam controlar o seu impulso, que souberam treinar o autodomínio, iam aos poucos conseguindo melhores notas, iam aos poucos conseguindo uma colocação melhor, aquelas que conseguiam aplacar a sua ansiedade, trabalhar essa energia do impulso que apenas é tão ligado à questão do instinto que não raciocina, faz o que quer na hora que bem quer. Aquelas que conseguiram colocar-se trabalhando o autodomínio, mais tarde elas tiveram excepcionais vidas, com equilíbrio, com um bom trabalho, uma vida que não quer dizer nessa excepcionalidade que foram milionários, mas uma vida que foi seguindo um curso de equilíbrio, de bem-estar, de calma. Então nós vamos percebendo, meus irmãos, dentre outras pesquisas inúmeras, que a impulsividade é algo que muitos de nós já nascemos com ela em virtude de questões do passado. E muitas famílias, pelo processo educativo, acabam muitas vezes ativando isso ou mobilizando mais uma impulsividade que existe. Por exemplo, se a criança não conhece determinado alimento e os pais, você quer isso ou aquilo? Uma vez eu presenciei isso na casa de uma amiga e conversei com ela. Mas você perguntou para o seu menino de 6 anos se ele já tinha comido aquilo? Não, ele nunca tinha comido. Mas por que você perguntou se ele gostava ou se ele queria? Para dar liberdade. Mas se ele não experimentou, ele não teve liberdade para dizer se é bom, se ele gosta, se ele não gosta. Então o ideal é nós darmos o alimento para a criança e ela comer e irmos ajudando ela a ter forças de experimentar para poder avaliar.
Então, tudo isso, meus irmãos, são pequenos tatos no nosso dia a dia que, se não tivermos, acabamos transformando aquelas crianças em adultos impulsivos, que só fazem o que querem, que não pensam nas consequências das suas ações. Algumas pessoas impulsivas têm essa impulsividade enraizada em processos psicopatológicos. Muito comum. A impulsividade é como se fosse uma febre no corpo físico, fazendo uma metáfora. Nós estamos aqui com a nossa Rosângela Lira, que pode me ajudar a fazer essa metáfora. A febre pode ser numa gripe, pode ser num problema gástrico, pode ser em várias situações. A mesma coisa, a impulsividade. Ela pode estar presente em processos mórbidos, patológicos, doentios do psiquismo humano, em pessoas com borderline, geralmente, que têm esses problemas, elas apresentam a questão da impulsividade, ou seja, da atitude, da reação pura e simples, sem pensar no que pode ocasionar aquela atitude, aquela fala. E isso independente da idade. Então, meus irmãos, tudo isso nos faz ver que muitas das pessoas que convivem conosco, elas são impulsivas. Aquelas pessoas que assistem programas de compra e venda na televisão e que imediatamente compram e não param de comprar. Isso pode ser um processo patológico, mas pode ser a impulsividade. As pessoas que agora estão restritas em seus lares, mas que eram muito habituadas a sair para os shoppings e fazerem compras e compras e compras, ficam morbidamente agora em casa. Não conseguem, a mente delas não consegue perceber coisas outras a fazer. Elas ficam sempre em busca de elementos bioquímicos que o nosso organismo produz quando tem uma satisfação. Então, por exemplo, a pessoa que eu já tive na família, uma pessoa que jogava muito, jogava cartas, jogava em cavalos e perdeu tudo. Ela sentia um bem-estar, um prazer incrível com a adrenalina daquele momento em que ela apostava até o momento que ela perdia, geralmente, ou ganhava. Então era aquele quantum de momento que era produzido, além da adrenalina, eram produzidos outros elementos bioquímicos no corpo. Então ela buscava aquilo o tempo inteiro. É uma pessoa viciada em drogas, só que em drogas que o próprio organismo produz. A pessoa que está o tempo inteiro falando sem parar ou o tempo inteiro reclamando. Existe uma viciação por baixo desse pano. E aí a grande questão do nosso encontro de hoje é não apenas identificar se temos impulsos, porque os impulsos eles podem estar em algumas áreas apenas da nossa vida e outras não. Em outras a gente já consegue autodomínio. Em algumas outras há um impulso. Por exemplo, tem pessoas que conseguem autodominar-se para estudar, mas quando estão no diálogo, quando há alguma dissensão, elas começam a um combate verbal que elas perdem totalmente o autodomínio e falam coisas às vezes absurdas, mas elas não param para raciocinar nas consequências daquilo que elas estão falando. Mas elas têm autodomínio na hora do alimento, por exemplo. Na hora do alimento elas comem aquilo que é necessário para o organismo, mas na hora da fala não. Tem pessoas que na hora da fala já conseguem se controlar, mas não se controlam com relação ao alimento. Se tiver algum doce em casa, enquanto o doce não acabar, não sentem saciedade, elas vão comendo, comendo, comendo. É um impulso. É lógico que por trás disso existem várias situações, existem vários traumas ou emoções que precisam ser reajustadas. A gente percebe que a mente trabalha bem em alguns ângulos e em outros ela está distorcida, ela está com uma programação equivocada. Nós podemos nos observar, porque muitas pessoas normais, naturais, normais no sentido de que
tem nenhuma psicopatologia, nem nada, mas são impulsivas em algumas áreas. Uma área que costuma ter muito impulso é a área sexual. A pessoa tem autocontrole em várias áreas, mas quando diz respeito aos impulsos sexuais, ela tem um desequilíbrio e uma distorção. Então, na busca do prazer do orgasmo, elas, se não tiverem um parceiro, elas entram na internet, buscam, e cada vez mais, isso é que é terrível, elas vão buscando cenas ou coisas mais grosseiras. A mente vai se habituando e vai buscando mais. Atraem-se, claro, pessoas, espíritos, né, malsãos, e aí a situação fica mais difícil, porque aí ela já não está mais só. É um grupo que está ali incentivando, ativando com imagens o seu desejo sexual. Certa feita eu estava num local com várias pessoas diferentes, né? Uma espécie de retiro durante o período de carnaval e tudo. Eu era responsável e eu acordei, no meu sonho eu estava no meu sonho eu estava num curso, aprendendo com os amigos espirituais, estava participando de um momento. E no meu sonho, alguém disse para mim, você tem que voltar e precisa fazer uma intervenção. Eu acordo, me visto e sinto que eu tenho que rodar todo o local. Eu tinha uma pessoa, e é engraçado, né? Enquanto eu acordo, eu vejo umas pessoas no portão querendo entrar. Espíritos, galhofeiros, espíritos que eu sentia de um baixíssimo calão, a casa mergulhada em luz, mas com esses espíritos já atraídos, desejando entrar. Aí eu vou exatamente no local onde estava uma pessoa com o seu computador aberto e assistindo determinados programas muito inadequados para aquele objetivo, né? Na área sexual. E aí eu disse, olha, eu vim de uma reunião no plano espiritual, falei mesmo, me trouxeram para cá, eu vi algumas entidades lá no portão, desejosas de entrar, porque você, com essa sua atitude, está colocando em risco espiritual toda essa atividade. A pessoa ficou chocada, né? Eu conversei, olha, eu compreendo a sua dificuldade, mas é preciso você se dar conta que você está em ligação magnética com muitas entidades, algumas delas estão lá fora. Estão querendo e não conseguiram adentrar em virtude dos objetivos do nosso encontro e das pessoas que estão aqui. Mas agora vocês pensam, meus irmãos, quando as pessoas estão nos lares, não há como, cada um está no seu quarto, cada um tem o seu momento, estão lá com o computador. Então a gente percebe que, infelizmente, a internet pode nos conduzir a contatos como esse, que estão nos elevando. Ela traz verdadeiros cursos, a gente consegue fazer quase que uma faculdade com base nos tutoriais, nos estudos, naquilo que a internet nos traz. Mas ela é um campo aberto. E se nós não começarmos a identificar que ela nos coloca na rede, e em uma rede que depois fica difícil de sair, porque estamos muito impregnados e as mentes que estão ali unidas a nós, elas funcionam como um retensor, é natural, é assim mesmo. Então nós precisamos observar que nós vamos trabalhando. Quem já está com algum vício com relação a isso, não é difícil retirar. Yasmin está falando vício é sempre difícil, não é não? Não é difícil. Lá no Livro dos Espíritos está que às vezes o que nos falta é um desejo real e uma organização. Não é? Se você tem problema com o açúcar, não compre mais.
ou então peça aos seus amores que durante um pouquinho de tempo, enquanto você está conseguindo ficar mais forte, que eles também te ajudem abdicando ou levando para os seus quartos as suas guloseimas, mas que não deixem à mostra, porque no início nós temos uma tendência a fazer. O vício ele é mental, apesar de nós sabermos que tem as repercussões físicas, claro, mas acima de tudo, ele é mental e ele tem uma razão. Olha, o leite aqui é leite de planta, viu? Eu estava dizendo para vocês em um programa anterior, eu falei que agora eu não posso mais tomar o leitinho da vaca que eu amo. A gente vai tendo que se ajustar, né? Algumas coisas a gente consegue mais facilmente, outras nós não conseguimos tão facilmente, mas todos somos seres humanos, estamos no mesmo barco. Não tratamos aqui de condenar ninguém, mas de nos unirmos e expormos as dificuldades para, olhando-as, nós possamos ajustar e fazer um planejamento. Vamos fazer um planejamento agora? É possível vencer o impulso? Cada um agora vai observar o seu e pode também identificar o de alguns companheiros que convivem conosco. No entanto, não é para julgá-los e nem achar que eles vão ter a força para mudar, que muitas vezes nós nem temos totalmente. É identificar para saber como lidar com as feridas que a pessoa apresenta. Espera só um minutinho. Meu cafezinho com leitinho de planta. Então, meus amigos, eu vou ver só se estamos aqui com alguma pergunta. O Socorro diz: quando entendemos de fato nossas dificuldades, compreendemos e desculpamos o nosso irmão. Até já tinha lido. A Fernanda diz que está tudo sendo transmitido bem, a Amanda também, Helena Padilha diz: estamos em Santana do Matos, que beleza, Rio Grande do Norte. Estamos juntos, Denise Magalhães, Cassiano. Juliana Felipe diz: nesse momento, muitas pessoas, por causa do isolamento, estão mais impulsivas e agressivas. Que bom compreender que temos que alçar voo e avaliar de fora. Temos que praticar isso. Por que eu falo exatamente, Juliana, olhar de fora? Porque se nós estivermos dentro do processo, nós não conseguimos ter lucidez e somos pegos pela rede. Qual a forma de nós lidarmos sem entrarmos na sintonia? Existe nos estudos que até nós faremos no programa nosso, vai chegar esse momento no qual nós vamos estudar as leis divinas, no programa Reconexão Deus, que vai ao ar pela TV Nova Luz toda sexta-feira às 9 horas da noite, horário de Brasília. Então, existe uma lei muito estudada, uma lei antiga, que depois Kardec vai nos mostrar como a lei de ação e reação. Então, essa lei é pendular. São estudos em torno da lei de ação e reação, que ela é pendular. Ela vai de um lado e do outro. Então, geralmente, quando nós temos um processo muito difícil, às vezes a gente faz um corte e vai para o outro lado. Né? Às vezes a gente fica num exagero, tanto um lado quanto o outro do pêndulo é exagerado. Se alguém quer ajudar, por exemplo, digamos que duas crianças estejam lutando por uma barra de chocolate, já que nós estamos no chocolate hoje como exemplo, estão ali lutando. Se eu tiver desejo naquele chocolate, eu, mesmo sendo adulta, eu vou tentar desfazer a briga, mas eu vou entrar na briga. Porque eu tenho aí um interesse. Aí aquele interesse vai me jogar na rede. Mas se eu estou apenas querendo compatibilizar a situação e ajudar, eu vou estar como se eu estivesse na parte de cima desse pêndulo. Então, se eu não estou vagando no desejo para lá e para cá, eu já tenho autodomínio. Então, se eu tiver autodomínio, eu posso até apaziguar uma briga, eu posso dar um amparo naquela situação constrangedora, mas sem cair na rede pendular. Não sei se eu estou me fazendo entender. Então, o distanciamento é para isso, para que nós não caiamos na rede. Nós entendamos a pessoa como alguém doente. Yasmin, espera lá.
doente. Então todos nós somos, é verdade. Quem está fazendo alguma coisa equivocada não está bem, gente. É simples assim. Tá? Está com um comportamento distorcido, é uma doença. Ela não se espelha no corpo, mas é uma doença da alma. E geralmente essas pessoas fora do corpo, elas apresentam no perispírito disfunções muito graves. Muito, muito, muito graves. André Luiz, se não me engano, na obra, agora não me recordo bem se é Sexo e Destino, não me recordo, eu acho que não é. A André Luiz fala de uma senhora que era esposa de um médico, e tanto o amigo espiritual orientador do processo que estava sendo tratado, libertação, se eu não me engano, a obra é a Libertação. Então o André Luiz vai com um médico espiritual, com um orientador melhor, um orientador espiritual na casa do médico para dar algumas sugestões para o tratamento de uma terceira pessoa. Quando eles chegam lá, chegam na hora do almoço, o médico está almoçando com a esposa, e a esposa linda. Sabe aquelas pessoas bem cuidadas, que cuidam demais da pele, não sei o quê, uma moça linda. Aí ela vai deitar-se depois do almoço, repousar, e o orientador da tarefa com o André Luiz ainda permanecem no ambiente para poderem dar intuições ao médico. De repente, sai uma pessoa do quarto, um espírito encarnado. E André Luiz leva um susto, porque é um espírito muito feio, todo cheio de marcas. E aí o André diz, mas quem é essa pessoa? E o benfeitor espiritual diz que é a esposa, tão bela fisicamente, é a esposa do médico, mas que por ter esses problemas que nós estamos conversando agora, ela tem o perispírito todo distorcido, maculado. Então, meus irmãos, pode ser que a doença não seja aparente. Com isso, a gente ativa o quê? A nossa compaixão. Quando nós que somos impulsivos, isso é muito interessante a gente observar qual é a área que nós estamos apresentando impulsividade, que é a nossa área mais frágil. Ou então os outros, aí a gente aprende, o fulano tem impulsividade na área da língua, na área da fala, ele fica irascível para isso, mas para aquilo não, ele tem paciência com o irmãozinho, ele consegue fazer aquilo, a senhora tal, ela é impulsiva para aquilo, mas para aquilo outro não. Então a gente vai aprendendo a lidar com os corações que navegam na nossa vida. Vem cá, agora eu vou falar uma coisa para você pensar. Olha só, entre nós, antes da nossa visualização, todos nós já tivemos na Terra centenas e centenas de experiências encarnados. Quando nós desencarnamos, aquela personalidade que tivemos ali naquela encarnação, ela fica em nós como registro muito forte. As decisões que ela tomou, a lógica dela diante das situações e principalmente no final da existência, daquela existência física, as conclusões boas ou equivocadas que ela toma repercutem na nossa vida, nas vidas seguintes. Então nós somos uma multidão, ou seja, nós temos muitas pessoas, ou seja, personagens, personalidades que estão aqui entre nós. Quando nós falamos uma multidão seguiu Jesus no Evangelho, eu muitas vezes leio assim, às vezes um só, mas uma multidão seguindo Jesus. Nós somos uma multidão. Então, com a nossa consciência desperta no aqui e agora, com a personalidade que nós temos, nós começamos a ter consciência que existem outras personalidades aqui. E sabem o que essas personalidades elas têm? Energia. Elas são energia pura, com algumas conspurcações. Então elas pulsam e nós atraímos para a nossa convivência como um imã pessoas muito semelhantes àquilo que fomos no passado. Nós atraímos como um critério de sincronicidade para o nosso dia a dia, inclusive no dia a dia mais íntimo, pessoas que têm perfeita correlação
com o modo de viver e de pensar de personagens que ainda estão muito vivos e que precisam ser equilibrados. Então nós só atraímos pessoas que tenham compatibilidade, com sincronicidade conosco. E quando, meus irmãos, nós chegamos para essas pessoas e as compreendemos com compaixão, começamos a entender o processo delas, o que acontece conosco? Nós começamos a equilibrar esses personagens, essas personalidades que vivem dentro de nós. Mais ainda, agora eu vou fundo. Se alguém nos faz um mal e nós temos a oportunidade de pensar ou de dizer ou de sentir, eu te perdoo, eu entendo a sua dor, a sua ferida, eu vou me resguardar, vou tomar as providências para que eu não seja ferida ou ferido novamente, mas eu te perdoo. Quando eu falo isso, há uma repercussão aqui dentro. E todos os personagens que fizeram algo semelhante àquela pessoa que nós atraímos porque tínhamos sincronicidade, todos esses personagens aqui são curados, são perdoados. Então a gente pode até concluir que quando eu perdoo alguém por me ter feito mal, quando eu digo eu te perdoo, na realidade eu estou me perdoando pelos equívocos lá atrás que eu fiz e que atraíram aquela circunstância na atualidade. Atraíram aquela pessoa que certamente tem ligações de compatibilidade, sincronia com uma personalidade minha que está aqui dentro. Então vamos lutar para conseguirmos perdoar. Porque quando perdoamos o outro, nós ascendemos aquelas personalidades que sentem culpas, medos e tudo que está aqui dentro. Não é fácil a gente ouvir isso, né? Também quando eu estava estudando isso algum tempo atrás, isso foi bem sugestivo para mim. Meus amores, vamos fazer então a nossa visualização e vamos entrar em contato com esses personagens, principalmente aqueles que são impulsivos. Vamos lá? Vocês querem? Tem alguma pergunta aqui? Você que está me acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro, eu estou olhando aqui para ver se tem alguma pergunta com relação a isso que eu acabei de falar. A Joraci, ela fala assim, a Joraci é uma companheira, meus amigos queridos, que mora na Itália. Olha que alegria, companheiros da rádio, que bom termos essa companheira, estamos em tantos lugares. Ela diz assim, Yasmin, estou assustada, eu sou assim em relação aos doces. Eu me recuso a comprar, senão não paro quando acaba, só paro quando acaba. É isso aí. E eu já fui assim também. Eu agora tive que deixar de ser assim por questões, né, saúde e tudo, gente, mas eu sou assim, não consigo ainda. Meu Deus do céu, e tem umas coisas que eu sou tão apaixonada que eu não tenho saciedade, eu fico comendo até acabar. Se você me coloca, olha, uma coisa até estranha, que nem todo mundo gosta, né, mas eu sou louca por açaí. Então, quando ele é batidinho com morango ou com banana, se eu tiver dentro de casa, eu não paro de comer até acabar. É uma coisa. Não parava, que agora não tem mais. Acabou essa. Agora, se eu for comer, vai ser um pouquinho assim. E eu vou me controlar. É natural, a gente tem que ter autocontrole, né? Então, vamos lá. A Denise Magalhães diz assim, realmente para o esforço é diário e com as nossas atitudes podemos melhorar a vibração do ambiente. Olha que maravilha o que fala a nossa Denise. Quando nós perdoamos, quando nós temos uma atitude de compaixão, de tolerância, paciência, uma atitude de equilíbrio, quando saímos daquela rotina com os nossos familiares, de brigas e de reclamações, de altercações, quando nós seguramos na rédea a nosso comportamento e decidimos que não vamos mais fazer parte dessa rede perturbadora e perturbada,
nós envolvemos em paz o ambiente. Envolvemos porque nós promovemos aqueles que estão conosco. Por mais que de imediato não consigamos perceber isso, há uma promoção. Não é à toa que tem o ditado que diz que quando o homem se levanta, muitos se levantam com ele. Ninguém se levanta sozinho, nós acabamos arrastando, mas sem exigências. É naquilo que aquelas pessoas e os personagens delas, que elas trazem aquela multidão dentro delas, aquelas personalidades conseguirem. Elas vão levantar voo sim. Nós vamos elevar o teor vibratório de todos os lugares por onde nós passarmos. E na nossa casa igualmente. Muito bom. Muito bom. O Ederson está falando sobre uma conversa que teve sobre excessos, né? Ele disse que ouviu a professora Lucilena Galvão falando sobre isso. A professora Lucilena Galvão é uma excelente professora de filosofia, colega também, porque é da Justiça Federal. Enfim, ela não teve uma formação, parece que iniciou a filosofia, mas não terminou, mas ela é filósofa, enfim, da cabeça aos pés, né? E eu amo os estudos dela. Zaira diz, ótimo, eu procuro estudar este assunto e já vi alguns vídeos seus sobre como lidar com as emoções e agora sobre impulsividade. Gratidão a você por todos os ensinamentos, amo todos vocês, muito obrigada, querido. Um beijo no seu coração, Zaira. Socorro diz, Yasmin, tenho tido corpo quente à noite, nos horários de estudos da casa, reunião mediúnica, desde que estou em quarentena. Pode ser o afastamento das reuniões mediúnicas? Faço o evangelho todos os dias. Se você sentir uma energia, seja ela quente ou fria, porque vai depender das ocasiões, visualiza que você está debaixo de uma cascata de luz e que essa cascata retira toda a energia em excesso do seu corpo e pede aos benfeitores para encaminharem as entidades ou as pessoas sofridas. E pronto. Assim você dá canalização ao serviço mediúnico, porque nós estamos muito condicionados a acreditar que apenas damos vazão à energia mediúnica dentro da casa espírita, na reunião mediúnica. É claro que é um local seguro e ótimo para nós darmos vazão. Não conheço nada melhor, mas quando nós não temos condições, não é apropriado realizar reunião mediúnica em casa, gente. A casa da gente é diferente dos ambientes de uma casa espírita. Na nossa casa temos o fulano que bebe, o ciclano que faz isso, aquilo, é diferente. A pessoa diz, mas o Chico ele psicografava dentro de casa, mas o Chico tinha um rigor de autodomínio na fala, em tudo, e vivia sozinho, porque enquanto ele viveu com os familiares era uma perturbação muito grande. Então ele teve que se isolar, ele teve que usar de várias atitudes. Então nós não temos a casa da gente aparelhada para ser uma casa espírita, é que nem fazer uma cirurgia dentro, assim, na rua, sem fazer asepsia, mas tem que ser feita no centro cirúrgico. Então, o que nós falamos? Há outras maneiras de nós canalizarmos aquela energia mediúnica que fica na gente, porque produzimos muitos. Os médiums, que são médiums ostensivos, eles produzem muita energia, que alguns estudiosos chamam de energia mediúnica, ectoplasma e um fluido específico que ajuda na ligação com os benfeitores ou os malfeitores espirituais. Então, como é que nós vamos fazer? Num momento no qual nós não temos aquele local com aquela asepsia, com aqueles campos vibratórios já construídos de proteção. O que fazer? Faz a visualização terapêutica, acompanha a nossa programação, os encontros com Jesus. Na hora da visualização, visualiza a energia entrando, a energia luminosa e saindo através das suas palmas das mãos ou dos pés, ou do peito, na direção dos necessitados. Pronto, você encaminhou a energia. Porque veja bem, se nós formos ficar na dependência absoluta
da reunião mediúnica, se um dia nós não tivermos condições, como agora, a situação, então nós temos que ter outros recursos, canalizadores, mas eu não sugiro a reunião com atração de espíritos, ou então uma reunião para canalizar qualquer tipo de atividade mediúnica ostensiva, porque a mediunidade existe 24 horas por dia, nós estamos o tempo todo ouvindo com os olhos, ouvindo com os ouvidos físicos ou perispirituais, ou com a sensação, nós percebemos os espíritos o tempo todo. Falas vêm à nossa mente, a gente às vezes fica assim, nossa, que isso? Enfim, tudo isso vem. Somos médios 24 horas, mas aí nós vamos organizando os nossos pensamentos, a nossa atitude e tudo vai melhorando. Vamos lá. Que bom, fico muito feliz. Obrigada, Diana, pelas suas palavras. Obrigada a todos pelo amor. A Denise Magalhães disse que ela ouviu isso que eu falei agora sendo falado pelo Dr. Décio Andoli. Ele falou isso num estudo na Rai TV. Muito bom. Muito bom. Então vamos lá, vamos inspirar fundo, realizando o nosso serviço. Daqui a 4 minutos estaremos saindo do ar na nossa Rádio Rio de Janeiro. Eu peço a Deus que abençoe a todos os irmãos que estão nos acompanhando pela rádio. E eu peço que inspirem fundo agora. E ao expirarem, vocês podem protegidamente, saudavelmente, se sentirem num espaço seguro, num lugar só seu, inspirando paz, inspirando energias de autodomínio, inspirando energias de equilíbrio e lucidez. Você inspira paz, expira, colocando para fora todas as energias que geram impulsos, que geram falta de liberdade para você exercitar o seu autodomínio. Inspire paz, expire toda e qualquer energia desqualificada para a sua saúde. Inspire paz, expire tudo o que não for divino. Muito bem. Agora, nesse momento, você pode visualizar aquela situação na qual você percebe ser ainda impulsiva ou impulsivo. Deixe vir à tona a situação que mais revela a sua impulsividade. Muito bem. Agora, uma luz muito linda vai surgir na sua tela mental e vai desfazer essa imagem de você impulsiva, impulsivo, e vai surgir a imagem de você com total autodomínio, afastando-se da situação que costuma gerar impulso perturbador. Você afastando-se dessa situação, você conta de 1 a 10 antes de ter alguma reação. Afastando-se do impulso, você busca avaliar as consequências das suas atitudes para você
e para os seus amores, avaliando a necessidade de alterar comportamento. Você inspira autodomínio, expira qualquer energia negativa, inspira autodomínio, expira quaisquer negatividades. Nesse momento, você inspira profundamente e ao expirar, você está de volta com a percepção absoluta de que tem liberdade de escolher as atitudes mais maduras, as atitudes mais convenientes para a sua evolução espiritual. Muito bem. A você que me acompanha pela nossa Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, o meu beijo no seu coração. Até o nosso próximo Vivências com Jesus. Você que está comigo pelo chat da TV Nova Luz ou pelas emissoras que compõem o PU Brasil de web rádios e de TVs espíritas, eu desejo todo o bem, toda a paz e todo o amor. Neide Barreto diz assim: eu vi minha mãe uma vez, mas do pescoço para baixo, tudo, mas a cara dela era de caveira. Por que será? Olha só, nós temos uma impressão sempre de que uma imagem, a gente associa caveira a uma coisa muito ruim. A gente associa alguns sonhos também, nos quais nós somos perseguidos ou que nós estamos vivenciando uma situação que a gente tem um medo muito grande, a gente associa como algo ruim, mas não é. Essa situação da caveira pode ter tantos significados, sabe? Pode querer dizer que ela já cumpriu uma etapa material, que agora ela está na imortalidade. A caveira ela tem muito esse sentido. Para os antigos tinha a dizer da impermanência, né? Então, depende de como você se sentiu. Não fique apavorada ou com uma percepção com medo. Não, mãe, entendi que você agora está num outro movimento, num outro a fazer. Também pode ser uma perseguição espiritual que queira colocar ansiedade em você e se apresente com o corpo de sua mãe. Alguns espíritos malévolos, eles têm condições de fazer alterações no perispírito, não permanentes, algumas delas. No caso, para se parecer com a sua mãe, ele não quer ficar o tempo todo parecendo com a sua mãe, mas pode ter sido apenas uma projeção mental de uma entidade que desejava colocar medo em você. Seja o que for, peça iluminação, peça amparo e não tema, porque nada de mal pode acontecer a você. O que pode acontecer a nós de ruim é nós termos uma atitude egoísta, é nós termos uma atitude violenta, uma agressão, uma atitude de impulso pode mudar uma sequência evolutiva de séculos. Isso é que é ruim. Do resto não tenha medo não. Deus abençoe sua mãezinha, Neide, e muita paz para o seu coração. A Denise diz que administrar essas personalidades é um trabalho de autodescobrimento. E é exatamente isso, é o nosso trabalho, identificar essa multidão quando eles vêm um ou outro à tona. Várias vezes repetimos isso no nosso programa, porque para mim é a pedra de toque da evolução espiritual. É nós observarmos os nossos impulsos e dizermos: ei, peraí, camarada, isso aí era você lá atrás como rei, rainha,
Mas agora não, meu filho, agora não está mais na moda isso, agora é diferente o comportamento. Que Deus te abençoe, eu vou usar toda essa sua energia, essa força para fazer o bem, mas você não vai estar no comando da minha existência agora e nem eu quero, eu que vou decidir o que eu vou fazer. Quando a gente vai falando isso, a gente vai alterando esses personagens, vai curando e evangelizando essa multidão que a gente traz dentro de nós, não é? Então, meus amores, já estamos finalizando. Só queria dizer que Jesus, ele dava muito esse ensinamento para nós. Ele disse que uma vez, ele deu um exemplo, tá um publicano, um fariseu orando, o publicano diz: Senhor, me perdoa porque eu sou assim, porque eu sou assado, porque eu sou tal. E o fariseu diz: me perdoa, graças a Deus te dou, Senhor. Não pede perdão, não. O fariseu diz: graças a Deus te dou, porque eu não sou que nem esse que faz isso, faz aquilo outro. Qual é o que está mais legitimado na prece? É aquele que observa as suas personalidades, as suas dificuldades. Esse já está meio caminho andado. O fariseu, ele faz uma projeção, ou seja, ele não quer se ver. Então ele começa a criticar todo mundo e a se incomodar com todo mundo e a querer mudar o mundo e não ele próprio. Ele acha que com o comportamento de lavar as mãos, com as coisas exteriores que ele faz, está tudo certo. Então, esse é mais um dos profundos ensinamentos de Jesus que cai como uma luva no que nós estamos falando agora. Vamos procurar olhar mais para nós e ter mais generosidade com as pessoas ao lado, mas sermos generosos com os nossos personagens, com as nossas personalidades, não é? Temos que ser generosos, com calma, identificar a sombrinha, a nossa sombra, evangelizar e ler, estudar, porque é a forma muito feliz que a gente tem de mudar. Bem, a Ana diz que gostou da explicação, que ela está conseguindo direcionar as energias que estavam trazendo transtornos, principalmente na área do gástrico. Todo médium, ele produz energia mediúnica, como eu falei, e produz muita. Então, ele acaba tendo problemas orgânicos se ele não canaliza. O médium, geralmente, é aquela pessoa que viveu de forma difícil lá atrás, só pensando em si mesmo. Nós, médiums, e agora, no chicote, falando metaforicamente, a gente tem que fazer a caridade. A gente tem que aproveitar toda oportunidade. Então, façamos através da irradiação. E Yasmin, a Diana pergunta: como direcionar o espírito que se aproxima e deseja comunicar-se? Confesso, ainda não consegui realizar o exercício que você falou há pouco. Diana, tem paciência, você vai conseguir. Eu tenho meu modelo que comigo funciona. Quando eu percebo o espírito ali, muito comumente, eu pego o evangelho e não falo com ele. Começa por aí. Porque se eu for dialogar com ele, eu começo uma ligação. Aí, nossa. Então é melhor você dizer para os benfeitores: amigos espirituais, me ajudem. Vou ler um trecho do Evangelho, meu guia querido, que esse irmão, que essa irmã possa ser encaminhado para o tratamento na nossa casa espírita e que compreenda que eu não estou em casa em condições de fazer nenhum amparo além deste que estou fazendo. Que as energias divinas possam encaminhar essa entidade, que todo mal, se ela deseja, seja neutralizado. Se ela apenas está buscando algum entendimento ou percebendo a minha energia mediúnica e quer amparo, que ela possa ser amparada pelo vosso amor. Eu não converso com entidades, os benfeitores espirituais me orientaram isso, eu não conversar com entidade nenhuma. Uma vez, já passamos 3 minutos do horário, eu vou me permitir passar mais 2, porque eu acho que esse nosso bate-papo pode ser muito útil. Eu acompanhei um processo desencarnatório de um irmão que levou mais de 1 ano. Ele já estava quase desencarnando quando começou a frequentar a nossa casa, quase não conseguia andar. Aí os benfeitores, o pai José mais especificamente, o irmão José, falou: olha, nós vamos conseguir, podemos conseguir mais um tempo, mas está na fase dele mesmo. É um processo que foi
planejado no mundo espiritual. Para ele é um processo evolutivo importante o corpo sugar todas as dificuldades que tem no perispírito. E daqui a pouco tempo ele vai reencarnar muito bem, muito saudável. É mais saudável para ele o corpo atual, que já está muito comprometido, desencarnar. Mas nós conseguimos sim, mais 1 ano a 1 ano e meio. E depois dessa reunião, realmente, ele conseguiu 1 ano e 3 meses. E nesse ano e 3 meses ele resolveu todas as situações pendentes da vida dele, em todos os sentidos. Mas nós estávamos frequentemente em ligação, eu ia muito à casa dele, porque no final ele já não conseguia mais andar e tudo. Aí ele desencarna. Quando ele desencarna, a esposa me liga, eu vou para lá, oro junto ao corpo, vi o pai dele segurando ele no colo, ele perispírito, né? Muito bem, muito plácido, mas como começou depois de uns meses, aí eu vi o Carlinhos o tempo todo. O Carlinhos, Yasmin, e aquilo? Como é que é isso, Yasmin? Yasmin, olha, eu tô com medo disso aqui. Yasmin, e eu ficava conversando com o Carlinhos, batendo papo com o Carlinhos, até que uma vez o benfeitor espiritual na reunião mediúnica disse, não, ele já está aqui, ele te busca mentalmente, porque você acabou sendo uma referência para ele, mas ele tem que se habituar a lidar com as questões do plano espiritual agora. Ele estava internado, se recuperando, ele ainda estava se recuperando do processo longo da doença. Aí, quando o Carlinhos apareceu para mim, na vez seguinte, eu disse, Carlinhos, olha só, nós estamos conversando mentalmente, você já está no plano espiritual sem corpo, eu não tenho mais como ajudar você além das minhas preces. Agora você busque conversar com as pessoas que estão aí, busque tirar essas dúvidas com elas, porque eu mesma sou muito limitada agora, eu não tenho mais como te ajudar além das minhas preces, com as quais você pode contar e com a minha amizade a vida toda, mas não é mais o momento. E aí ele percebeu que ele estava num processo muito simbiótico e se desvinculou. E vira e mexe, já vi Carlinhos, não muitas vezes, mas já vi umas 4 vezes o Carlinhos, é uma alegria para o meu coração, mas super bem já, estudando. Muito, muito. Então é uma alegria, super saudável, né? É uma alegria a gente ver o quanto a vida espiritual é plena, que ninguém morre, gente. A gente só tira uma capa e continua vivo, estuante e realizando todos os projetos de amor, de estudo, de reencontros lindos, tudo que a gente pode desejar de bom a gente pode realizar. Olha, já foi, né? 7 minutos passando, um beijão em todos os corações. Encontro vocês amanhã, às 8 horas da manhã, no Evangelho na Rede e à noite no Conexão Deus. Tchau, meus amores.